Márcio Raca, eu sou designer de produto, sou formado na ESG, nas duas áreas, mas desde que eu entrei na ESG eu sempre quis fazer projetos de produto, eu entrei para isso. Durante o período do curso, com todas as dificuldades que a gente tem na área de design de produto no Rio de Janeiro, eu fui para conseguir estágio e tal, fui fazendo a área de design gráfico, isso como a maioria faz, mas nunca desisti, então fui tentando sempre, durante o meu período de formação, alguma coisa dentro da área de produto. No final do curso, eu consegui um estágio numa empresa de design de produto, aliás, uma empresa que era um fabricante de mobiliário hospitalar. Eu consegui um estágio lá e fui desenvolvendo, inclusive, o meu trabalho de graduação dentro da área. Depois da conclusão do curso na ESG, eu acabei sendo contratado e fiquei na empresa no total de quase 8 anos. Saí há poucos meses. Eu, há cerca de um ano atrás, montei junto com o Marcelo e com o Pedro uma empresa chamada Galpão 3. E na Galpão 3 a gente desenvolve produtos que são voltados para a realidade, são voltados para o processo produtivo. Então, muito da experiência que eu acabei buscando e conseguindo dentro da fábrica, a gente traz hoje para essa realidade, assim, então, não só a minha experiência, como a dos meus outros 2 sócios também. Na Galpão 3 a gente tem 3 perfis bem diferentes de profissionais, de pessoas, né? Eu, por conta do meu histórico profissional de trabalhar numa fábrica que não tinha outro designer, eu era o único designer, e também não tinha um engenheiro mecânico na empresa. Então eu tinha que suprir a necessidade de toda a cadeia ali de desenvolvimento de produtos. Eu acabava tomando as decisões finais em relação ao processo produtivo, em relação ao desenho do produto, em relação à função do produto. É claro que o desenvolvimento de produto era um setor estratégico dentro da empresa, então os sócios da empresa eles participavam ativamente da montagem da estratégia. Mas durante o desenvolvimento eu era realmente sozinho. Eu buscava muito apoio no pessoal da fábrica. Tinham pessoas com experiência de 30 anos dentro da empresa, 30 anos com experiência em serralheria, pintura, enfim, uma série de processos produtivos. Tive também o apoio de estagiários durante esse período, estagiários principalmente da área de mecânica, mas no nível técnico. Então, estagiários de desenho técnico para me dar o suporte durante o desenvolvimento, durante a especificação do produto e tal. Durante esses 7 anos, com esse direcionamento do meu trabalho, eu acabei me afastando muito daquele ambiente de escritório de design, que acabou me fazendo falta. Depois de um tempo eu comecei a sentir falta. O que eu gostei de me afastar por um período acabou me fazendo falta depois. E aí, juntando com o Marcelo, que tem uma vivência em desenvolvimento de produtos, que busca sempre que o produto tenha uma estética, tenha uma atração visual inicial, a gente vem sempre tentando equilibrar isso. O Pedro ele está meio que no meio termo, ele desenvolve, busca padrão visual, mas ele também está bem ligado na realidade. Então, a gente tem uns perfis um pouco diferentes e isso vai direcionando o nosso trabalho. A Galpão 3 está em processo de formação, né? A gente, como eu falei, a gente até brinca que a empresa está sempre pivotando, vendo o mercado, vendo novas possibilidades, novos mercados, novos clientes. O nosso foco estratégico é buscar clientes que estejam com ideias boas, que tenham percebido no dia a dia problemas e tenham identificado soluções para esses problemas. E essas soluções, que muitas vezes são muito boas, ficam esquecidas. Alguns até depositam patentes e essas patentes expiram e não sai o produto. Quando não é uma empresa do setor
que identifica esses problemas e essas soluções, o produto acaba não saindo. Por quê? Porque esses inventores, essas pessoas que têm essas ideias, quando eles buscam empresas do setor específico daquela ideia, essas empresas não costumam ter interesse em desenvolver aqueles produtos. Pelo simples fato de que não está dentro do foco da empresa. As empresas, eu, por exemplo, trabalhando na fábrica de móveis hospitalares, diversas vezes recebi e-mails e visitas de inventores que tinham ideias que eram até bacanas, mas que a empresa simplesmente não tinha interesse, estava fora de foco. Agora, quando um cliente da empresa buscava o setor comercial, a diretoria, e falava, eu queria que vocês desenvolvessem um produto com tal característica e eu vou comprar tantos nos meus hospitais, aí a empresa fazia. Primeiro, para agradar o cliente e segundo, para vender novamente. Então, eu desenvolvi pessoalmente uma série de produtos com esse viés, com esse intuito de agradar uma demanda específica de um cliente. Agora, quando um inventor vinha com uma ideia, a orientação era dispensa. Dispensa. Conversa, dá atenção, mas dispensa. Um dos clientes que a gente tem na Galpão 3 hoje, por exemplo, era uma pessoa que buscou contato quando eu trabalhava lá. Para você ter uma ideia. Então, a gente fez, inclusive, o desenvolvimento do produto, desenvolveu o protótipo, e a pessoa não conseguia desenvolver com empresa nenhuma. Ela foi em eventos, em mais de um evento de divulgação, de feiras, né, exposições no setor, na área hospitalar, e não conseguiu com nenhuma empresa o interesse em desenvolver o produto dela. E agora que a gente desenvolveu o protótipo, ela está levando em hospitais e está tendo uma aceitação ótima. Então, quantas ideias a gente perde? Quantas ideias acabam sendo desperdiçadas porque não tem quem leve essa ideia para frente? Então, a Galpão 3 tem esse ideal. Vamos pegar esses produtos, essas ideias, vamos transformar em produtos. Vamos tirar essas ideias do papel. Hoje, na Galpão 3, os nossos clientes, como eu disse, eles trazem as ideias, né? Eles trazem um problema e a solução daquele problema. Às vezes até um esboço do produto. Às vezes até um desenho em computador do produto. Só que não um desenho técnico, um desenho que sirva para fabricação. Se você for pegar aquele desenho e falar, vou fazer um protótipo disso, não consegue. Você tem que desenvolver novamente. Então, o nosso trabalho ele começa a identificar essa solução desse problema. A gente pega esse feedback com o cliente, a gente faz uma pesquisa de mercado também, até para propor novas soluções dentro daquela ideia do cliente, mas o que a gente deixa muito claro é que a ideia é sua, a ideia é do cliente, a ideia não é nossa. O produto é seu. Nós vamos te ajudar a viabilizar esse produto. Então, a partir dessas ideias, a gente começa, dessa conceituação, a gente começa desenvolvimento de esboços e sugestões e começa a fazer tudo isso no computador, né, na mão, no computador, e começa a sugerir para o cliente. Quando o cliente aprova aquela ideia, a gente especifica, a gente chega ao detalhamento técnico e propõe o protótipo também. A empresa ela se certifica de pegar o conceito e chegar a um protótipo. Por que isso? Geralmente, as pessoas costumam oferecer muito, eu faço um projeto para você. Mas para que serve um projeto? Projeto, a pessoa vai guardar aquilo e pronto. Não adianta. Ela precisa de um protótipo. Os nossos clientes precisam de um protótipo. Até para validar a ideia deles. Para validar, para levar para clientes, para testar o mercado. Dependendo do produto, a gente assume também a responsabilidade pela produção. A partir de terceirização de uma série de processos produtivos que são controlados pela gente no momento do projeto. A gente gerencia todo esse processo para garantir para o cliente que a produção do produto, o produto produzido, o produto final, ele vai ter a fidelidade do conceito que foi trabalhado durante o projeto. A metodologia de trabalho é essencial, porque
Se a gente não tiver uma linha de trabalho, um direcionamento bem claro, é fácil se perder. É fácil você partir de um projeto conceitual, por exemplo, e tentar fazer um protótipo. É fácil você querer começar a trabalhar o protótipo no momento em que o projeto está incipiente. Então é muito importante que a gente tenha essa linha definida de que o conceito vem, depois vem os desenhos, os esboços, depois o detalhamento, depois o protótipo e depois a revisão. E claro que todos esses processos podem ocorrer com ciclos, né? Mas de forma geral você tem uma linha definida. Depois do protótipo você vem para o lote inicial, né? Um lote piloto. Esse lote piloto também é super importante, porque o protótipo ele serve para validar o conceito do projeto, ele serve para validar se a venda é dentro daquilo que foi planejado, se o produto tem a forma que foi pretendida. O protótipo tem uma função muito clara. E o lote piloto ele tem uma função também muito clara de testar os processos produtivos, de testar a produção daquele protótipo, daquele projeto que foi definido. Nós projetamos tanto para o cliente quanto para o usuário final. Isso é bem claro. Não adianta atender ao usuário final simplesmente, porque o cliente ele tem uma vontade, ele tem um desejo. A gente costuma brincar que o produto geralmente é um filho para o cliente, para o nosso cliente. Então, não adianta a gente dizer que o filho dele é feio. A gente tem que buscar alternativas de fazer com que aquele produto fique bom, fique viável diante daquela ideia, daquele filho que se apresenta para a gente, né? Agora, em relação ao usuário, isso é indiscutível, que a gente precisa fabricar para o usuário. Até porque o nosso interesse é que o produto tenha sucesso. Como a gente busca essas linhas, chegar ao protótipo e muitas vezes chegar à produção final, o gerenciamento dessa produção final, é muito interessante para a gente que o produto tenha um sucesso, que ele chegue ao mercado realmente. Até por questão de portfólio nosso. É nosso interesse fazer com que o produto... Como é que a gente vai mostrar que a gente faz produtos para o mercado, faz produtos para a realidade se o produto não chegou ao mercado? Como os nossos clientes eles chegam com ideias muito variadas, as pessoas perguntam, vocês trabalham com plástico? Trabalhamos. Vocês trabalham com metal? Trabalhamos. Alumínio? Trabalhamos. Inox? Trabalhamos. Então, fibra? Trabalhamos. Então, acaba sendo muito diversificado o tipo de produto e os problemas encontrados durante os processos, sabe? Até o foco do produto é totalmente diferente. A gente está desenvolvendo um projeto é uma espécie de espelho de selfie. É um produto para atender ao mercado de acessórios de celulares que você vende quase que em camelô mesmo, né? Ou em lojinhas em loja de 99, ou em acessórios de lojas de celulares e tal. É um produto para ter uma escala grande. Esse produto, o cliente trouxe essa ideia, porque as câmeras de celulares são muito ruins, as câmeras frontais de celulares são muito ruins, então você não consegue tirar uma foto boa com selfie. Aí as pessoas estão virando e tirando sem olhar mesmo. As pessoas estão direcionando a câmera boa do celular para si e não olhando o resultado daquilo. Então ele teve a ideia de fazer um suporte que fosse um espelho e a pessoa ir olhando para o espelho e tirando a própria foto. Ou do grupo e tal, fazendo selfie. É uma ideia simples, é uma ideia de um produto que tem uma função definida e tal, mas não tem aquele valor social, vamos dizer assim, né? Como um produto hospitalar, por exemplo. Mas nós chegamos a trabalhar com ele uma série de ideias e soluções mecânicas. O produto é muito pequenininho, então ele tem uma série de detalhes mecânicos, ele tem que ser super leve, então é um produto de plástico. A gente fez uma série de protótipos em impressão 3D, o espelho que a gente teve que usar, o espelho de um acrílico espelhado no lugar do vidro por conta do peso. Teve o problema da posição
ele encaixa no furo do plug de fone de ouvido. E aí cada um era numa posição e tal. Então trabalhamos uma série de dificuldades. Ele tinha que ficar guardadinho, encostado no celular para a pessoa colocar numa bolsa e tal. Então nós tivemos uma série de problemas, desenvolvemos uma série de protótipos, foram cerca de 4 protótipos, 5 protótipos, para chegar num desenho que fosse bacana, assim, que tivesse uma estética bacana e que as funcionalidades dele tivessem alinhadas, sabe? Aí agora a gente está nesse protótipo final, o desenvolvimento atual é esse protótipo final, que espero que agora realmente seja o definitivo. E a nossa proposta é levar esse produto para a produção, acompanhar isso. A gente está sempre em contato com o ferramenteiro, a gente está sempre em contato com o pessoal de produção, com o pessoal mais ligado à engenharia também. Então, essas ligações diárias correlatas é essencial para o nosso trabalho. A área de design a gente está levando ali. Agora, tudo bem, esse projeto ele precisa agora fazer a ferramenta para ser produzido. Quais são as especificidades dessa ferramenta e tal. A gente já tem um contato, uma vivência nessa área que nos permite prever uma série de situações. Mas um profissional, a vivência do profissional da área, o retorno dele é essencial para que a gente consiga desenvolver, evitando problemas futuros. Há um tempo atrás a gente estava batendo papo com um amigo e a gente falou para ele que a gente queria fazer o design, mas voltado para a área de produção. E aí ele perguntou para a gente, mas não é assim? Então eu fico pensando, para que serve o projeto, né? O projeto, para a gente, o projeto serve para ser produzido. O projeto pelo projeto não é o nosso foco. Isso está muito claro para a gente. Quando o design ele faz um produto também, mesmo que voltado para um produto final, mas ele faz um produto e entrega na mão de uma equipe posterior, uma equipe de engenharia, por exemplo, e lança a mão disso e está aqui, está entregue a minha parte, perde todo esse controle de que aqueles parâmetros que o cliente trouxe que eram super relevantes, será que vão ser mantidos? Porque na hora do processo produtivo, nós, Galpão 3, fazemos uma série de alterações no projeto em função do processo produtivo. Nas dificuldades do lote piloto, a gente identifica uma série de mudanças no projeto. Então, se a gente não acompanha isso, olha quantas oportunidades que a gente perdeu ali de controlar isso, de mostrar para o cliente que vale a pena abrir mão, por exemplo, de uma certa função secundária, ou vale a pena abrir mão de um certo valor estético ali, ou ao contrário, que vale a pena incorporar alguma coisa em função do que o processo produtivo nos permite. Então, esse controle de todo o processo é o que norteia o nosso trabalho. O meu trabalho mudou muito, né? Mas em relação ao design em si, talvez a maior diferença que possa estar acontecendo é que o design está se expandindo, né? Então, essas filosofias de usar o design para todas as áreas, isso não é uma coisa nossa, né? Isso é uma coisa que vem se desenvolvendo. Eu lembro muito de ouvir na época aqui na faculdade, na ESG, as pessoas, os professores, até muitos professores falarem o design pode fazer tudo, o design pode atuar em qualquer área. Então, eu vejo que hoje as pessoas estão fazendo com que o design tenha uma extensão maior, sabe? Ele está trabalhando, por exemplo, na estratégia da empresa, está trabalhando junto com o marketing, e mostrar que
com o design em áreas correlatas, que eram sempre consideradas correlatas, se o designer participar mais dessas áreas, ele consegue trazer um resultado melhor para a empresa e para o produto. Bom, sem dúvida a gente vai ter que se adaptar aos novos parâmetros que vão aparecendo, né? Tem uma coisa que eu ouço há muitos anos que o designer, ele sempre, para o cliente, o cliente acha que o designer pode ser substituído por um sobrinho que sabe mexer em Photoshop, que agora sabe mexer no SketchUp, né? Então, eu não sei se a gente pode ir contra isso. Na verdade, eu acho que o caminho não é esse. Quando a gente vai contra esse desenvolvimento, a gente está indo contra o futuro mesmo. O que os designers precisam é identificar uma oportunidade nisso. De que forma eu consigo aproveitar essas habilidades do sobrinho, dos clientes, para trazer um valor a mais para o design. Porque, sem dúvida, esses projetos em SketchUp da vida, eles não chegam a um produto final, ou pelo menos não chegam como foram definidos ali. Eu sempre tive uma dificuldade de perceber como estudante por que a universidade não tem tanto contato com empresas ao seu redor. Não estou falando só de grandes empresas. Eu, por exemplo, quando estudei na ESG, participei de projetos grandes, de empresas grandes, Motorola, Microsoft. Tive essa oportunidade, que foi super bacana. Só que quando eu me formei, eu fui trabalhar numa pequena empresa. E a maior parte dos alunos vai trabalhar numa pequena empresa. Então, eu fico procurando o porquê de não buscar esse contato maior com essas empresas. E eu, como estudante, fui correr atrás, peguei o telefone, vi lista telefônica, liguei para as empresas, pedi para ser atendido, insisti, não foi fácil de ser atendido, mas eu conseguia, com algum esforço, mostrar que o meu trabalho podia ser legal dentro daquela empresa. Então, o que eu digo assim para os estudantes é que busquem isso, sabe? E exijam também da sua universidade que deem alternativas, porque a universidade pública, por exemplo, ela tem um compromisso de formação social e tudo mais, mas ela não pode esquecer que está formando profissionais que vão trabalhar. Obrigado. De nada, cara.